Então essa é a melhor parte que nós devemos buscar. E hoje nós estamos vivenciando um tempo que falar da palavra de Deus, há uma intolerância muito grande e um desrespeito com a pessoa que está falando de Deus, seja na esquina, seja o deboche, né? Então, mas nós devemos olhar espiritualmente, olhar como Cristo nos olhou. Eu estou sendo debochado? Eu estou sendo, né, igual esse louvor falou, né, desacreditado? As pessoas não estão me dando valor, as pessoas não estão me menosprezando pelo que eu sou, pela maneira como eu ando, pela maneira como eu falo, mas não tem problema nenhum. E eu vou seguir em frente nesse propósito. Eu vou seguir em frente, né, com essa vida, porque quando um propósito, nós conhecemos o propósito de Deus, não importa como o mundo está andando. Não importa, o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua, é se eu estou no propósito de Deus. Porque no propósito é que as coisas acontecem. É no propósito que as coisas vão se mover na nossa vida, né? E nós não podemos nos confundir. Nossa, está saindo já aí, o negócio está a tecnologia, né? Esse rapaz ficar quieto está atrapalhando eu falar aqui. Amém? Então, eu quero trazer assim algo que Deus me incomodou. E às vezes Deus vai falando algumas coisas para mim e é tão confuso para o meu entendimento, mas eu sei que tem algo profundo de Deus que conforme a gente vai cantando louvor, vai orando ou vai vivenciando experiências aí fora, as coisas vai começando a dar uma forma, um esclarecimento daquilo que Deus está falando através da palavra dele. Então eu quero falar hoje sobre proposta e sobre propósito, né? São diferenças, existe um abismo entre essas duas palavras, propósito e proposta. Tudo que Deus fez e faz e está fazendo, sempre irá fazer, com relação às nossas vidas, Ele está trazendo para cada um de nós um propósito. Ele está trazendo um propósito. O que vem a ser um propósito? O propósito é uma unção específica de Deus na vida de cada um, para que ele possa alcançar algo, não somente para a sua vida, mas também algo de trabalho no propósito do sonho de Deus, naquilo que Deus preparou e está preparando para a humanidade. Nós fazemos parte de uma construção de algo, como nós cantamos, né? Que Deus tem planos melhores, Deus tem sonhos melhores, Deus tem tudo que Deus tem com relação à minha vida é muito maior e melhor daquilo que eu posso imaginar. Daquilo que a palavra fala, nem olhos viu, nem ouvidos ouviu, né? Nem chegou ao coração do homem aqueles sonhos perfeitos e maravilhosos que Deus tem para cada um de nós. E esses sonhos, para ser alcançado, Deus vai criando propósitos na vida de cada um. O que vem a ser um propósito é um trabalho específico que cada um de nós temos que desenvolver na nossa vida para que este propósito seja realizado, seja alcançado, né? Mas nós precisamos também entender que existe a guerra espiritual e que o inimigo não quer que esse propósito se realize, que esse propósito seja alcançado. Então ele vem com propostas, não propósito. Ele vem com proposta, que é bem diferente de propósito. A proposta, vamos pensar nessa palavrinha, é tipo o que a gente faz, eu faço uma proposta para você. Vamos fazer um negócio? Ok?
E o negócio é momentâneo. Ele não tem algo eterno, ele é momentâneo. Por quê? Enquanto está agradando os dois, beleza. O dia que desagrada, dissolve. Não é mais realizável aquela proposta. Então o inimigo às vezes vem trazendo proposta na nossa vida espiritual que às vezes nos confunde e acaba nos tirando do propósito que Deus tem para cada um de nós. É isso que nós precisamos ficar atentos. É isso que nós precisamos estar ligados a cada dia em oração, em jejum, buscando, lendo a palavra, se alimentando para que o Espírito que habita em nós comece a desenvolver o homem espiritual ou a mulher espiritual para que cresça dentro de nós e alcance a graça do entendimento perfeito do propósito que Deus tem para cada um de nós. Porque vocês vão ver que no propósito tudo é graça e bênção, né? Momentaneamente você pode estar olhando e falar, não, mas só isso? Não se preocupe, que às vezes hoje se busca muito a grandiosidade, né? As coisas grandes, os carros mais caros, as casas mais caras, mais cara. Então hoje há um exagero de buscar as coisas. O mundo traz essa escravidão para a nossa vida, porque isso é uma escravidão. E aí, o que ocorre? Você acaba sendo enganado, né, no teu propósito, com as propostas que muitas vezes vêm na tua vida. De repente, você está lá num trabalho, um exemplo. Vou dar exemplos simples. Está lá, está bem no trabalho, mas esse trabalho lhe permite você estar em comunhão com os irmãos, estar trabalhando no propósito de Deus, na obra de Deus, está dando condições de você fazer toda a obra, mas de repente vem uma proposta para você, falando, olha, você vai ganhar mais, você vai isso, só que você tem que viajar, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Momentaneamente, esta proposta aparentemente parece boa, mas tira do propósito de Deus, né? Tira totalmente do propósito de Deus. E isso é um risco, porque quando você sai do propósito, a unção que habita no propósito a teu respeito, ela só vai trabalhar a teu favor enquanto você estiver no propósito. A partir do momento que você sair do propósito, ela não vai trabalhar a favor de uma proposta do inimigo, ou de uma proposta errada. Ela vai trabalhar em favor do propósito de Deus. Ela foi lançada, ela é eterna, tem poder, tem unção para suprir todas as necessidades, para que o propósito que Deus tem para a tua vida se realize e alcance a graça, né? Então, nós vemos aqui que quando Deus criou o homem, vou sintetizar, né, de uma forma simples. Quando Deus criou o homem e a mulher, havia um propósito. Para que ele comandasse a terra, para que ele realizasse aquilo que Deus preparou, né? Multiplicasse, tivesse comunhão com ele para sempre, tivesse a comunhão, o relacionamento ali com Deus, era uma essência pura que habitava no homem, estava ali tudo de acordo com um propósito que Deus havia sonhado com a humanidade para alcançar essa graça, né, eterna de estar na sua presença todos os dias e sem sacrifícios. Porque nós vimos na palavra, antes do pecado, o homem não suava para fazer as coisas, o homem não tinha dificuldades, o homem não tinha problema. A mulher não sofria dores de parto, a mulher não sofria situações, não havia morte, não havia assassinato, não havia nenhuma atitude errada que hoje existe aos montes,
naquele princípio, porque naquele propósito de Deus estava ali, ó, uma unção dada ao ser humano para que ele multiplicasse e abençoasse a terra. Ele era um ser que estava ali para abençoar toda a terra, pela comunhão que ele tinha plena com Deus. Mas aí vem alguém e faz uma proposta no meio do caminho. Aí vem a serpente e faz uma proposta. Fala, olha, se você comer, isso aqui é uma proposta, faz o teste. Eu proponho para você comer desse fruto, que você vai ver que a coisa vai ser diferente. Então ela fez uma proposta. Ela não tinha um propósito naquela indução ao erro. E a gente tem que se aperceber isso, que toda proposta a gente tem que avaliar. Existe proposta, mas a gente tem que avaliar, não está ferindo princípios espirituais de Deus. Se ela não vai, eu vou dar outros exemplos aqui conforme eu for falando. Esses dias eu fiz uma entrevista e estava tudo assim mas no final da entrevista eu me identifiquei como cristão, como pastor. E a mulher que tinha me indicado lá também, ficou feliz que ela se identificou como cristã, e a que ia me colocar lá para trabalhar ou não também, falou, eu fico feliz, né? Olha, saber que eu estou entrevistando, tal. Ficou toda feliz, mas não me colocou. Aí a minha esposa até, esses dias nós estávamos conversando, ela falou assim, nossa, mas nem te chamaram, estava tudo... Eu falei, mas eu entendo por quê. Porque o tipo de serviço, eu tenho certeza que eu ia ter em dados momentos a proposta que ia me ser ofertada para o tipo de trabalho que eu ia fazer, eu ia ter que mentir. Você já viu vendas no mentir? Eu ia ter que mentir. De entrega, de produto. Não, saiu já, daqui 2 dias vai chegar aí. Mas nem saiu, sabe aquelas coisas? Não, já está a caminho, essas coisas. Então, tudo aquilo que não que ia me tirar do foco. Eu falei, não, Deus não vai permitir que entre na minha vida essas propostas que o inimigo faz. Né? Aí, outra proposta que veio, empresa que eu trabalhava, Latam. Se você quer voltar a trabalhar e no cargo de liderança, a gente pode até voltar a você nessas funções, mas não aqui em Rio Preto, você vai ter que ir para onde a gente te mandar. Pode ser no aeroporto lá em Manaus, pode ser no aeroporto no Pará, pode ser aonde for. Uma proposta. Aí eu parei, falei, peraí. A proposta, de certa forma, era boa. Voltar ao emprego bom, aquelas coisas todas, né? Mas, aí eu fiquei pensando, falei assim, mas se eu for para lá, olha só, eu vou sair do propósito de Deus. Porque há um propósito de Deus que eu, como marido, eu tenho que cuidar da minha família, ficar com ela. E cuidado, amado, com esse pensamento, que cuidar não é dinheiro não, viu? Cuidar não é ter dinheiro e pôr uma casa boa, pôr isso. Cuidar de família é ter um emocional, ter um espiritual, a presença sua. Eu ia ficar afastado. Como que eu ia fazer a obra? Fiquei pensando, como é que eu vou ministrar? Como é que eu vou fazer? Porque já tinha um propósito que eu sabia de Deus aqui em São José do Rio Preto. Como é que eu ia sair a troco desse propósito por causa de uma proposta boa? Aí eu falei, não. Então eu fiquei avaliando. Tem que ficar no propósito de Deus, porque no propósito de Deus as coisas vão acontecer. Né? O filé mignon lá pode ser um sabor mais gostoso,
da proposta, mas o ovo frito aqui é mais saboroso no propósito. Há uma diferença. Há uma alegria de você sentar em volta da sua mesa, estar com a sua filha, com a sua esposa, comendo um ovo frito e rindo, vendo o sorriso dela, falando das dificuldades, conversando, orando, batendo um papo, levando na escola, buscando. Existe um propósito de Deus, cuidar bem da família, não é só financeiro. Então, houve uma proposta, infelizmente, ela foi aceita. E o que aconteceu? Eu não vou discorrer aqui na palavra o que aconteceu. Quando houve essa proposta de comer do fruto da árvore, da sabedoria lá, falou, ó, você vai comer, mas você vai saber mais, a proposta é essa, você vai saber tanto quanto ele. Tanto quanto Deus. E ela saiu do propósito da inocência e entrou na proposta do pecado. E olha a consequência que já houve. Então nós precisamos ficar atentos com o propósito. E Cristo, vou agora lá falando algumas coisas aqui, para a gente ficar atento com a igreja, que a igreja de Cristo nos últimos tempos, ela não vai ser movida por multidões. Ela vai ser movida por verdadeiros discípulos, adoradores, aqueles que vão permanecer firmes, aqueles que vão alcançar a graça, porque permaneceram no propósito de Deus. Amém? Vamos falar do nosso mestre maior, que é Cristo, o exemplo maior. Você vê que quando Jesus nasceu, já o propósito de Deus que havia no nascimento de Cristo, e o propósito, a gente precisa ficar atento a isso. Ele se movimenta, já nasceu num lugar, dali a pouco teve que ir para outro lugar, fugindo já de uma situação, foi para o Egito, do Egito foi voltando. E quando Jesus, vou chegar aqui, nem vou falar do nascimento, daquilo que ele teve que ser levado como criança para lá e para cá. Depois, quando voltou, ele já começou a caminhar no propósito de Deus como criança. Porque fala lá nem vamos acompanhar não, pastor, porque vai ser mas só para trazer a lembrança. Ele lá em Lucas 2,46 já fala quando Jesus estava como criança, no meio dos doutores, falando lá no templo, que o pai e a mãe até esqueceram ele lá. Ele já estava lá no lugar falando, já sabia o propósito. Entrou na graça. Esse era o propósito. Falar do meu pai. Falar aquilo que o meu pai queria que eu falasse e que eu vivenciasse. Ele já entrou no propósito e foi caminhando, Foi apresentado no templo e foi assim. Teve o nascimento, veio a visita dos magos, toda aquela história toda, e aí começou o ministério dele, Depois do batismo, o propósito. Olha o que é não sair do propósito. Às vezes, amado, você tem que entender que em determinados momentos da sua vida você vai ter que ter a humildade de reconhecer que teu irmão está naquele momento numa posição maior que a sua. Porque o que eu vejo muito hoje dentro da igreja é o desrespeito com a autoridade, o desrespeito com o próprio irmão, A gente não tem que ficar com mimimi, igual o pastor fala, esse mimimi, Se o irmão ora, jejua mais que você, com certeza o poder do Espírito Santo vai se manifestar mais nele do que em você. Porque é o que você busca, É a lei da semeadura. Você vai semeando na tua vida, você vai colhendo mais, não é? Então a gente tem que ter a humildade de entender que naquele momento eu preciso da oração daquele irmão. Eu não sou maior do que ele. Como Jesus também entendeu diante de João Batista que mesmo que Jesus fosse já maior do que João Batista, ele entendeu que
naquele momento a autoridade que havia em João Batista era maior e necessária para que ele recebesse, né, o princípio do batismo das águas. E se submeteu a João Batista. E obedeceu. Mas ele não estava obedecendo a João Batista, ele estava obedecendo ao Pai. E quando ele obedece ao Pai, ele está sempre no propósito. Que Deus tinha um propósito. Faça isso, faça assim, dessa forma, não importa. E Jesus foi. E outra, não parem. E aí foi indo. Aí logo o primeiro milagre que fala lá em Caná da Galileia, né? A transformação das águas, João 2, 6, 10. Que ele fez a transformação da água no vinho. Por que eu quero citar isso? Que vocês vão entender. Depois ele vai caminhando já, ele já começa, né? Lá em Caná mesmo, Jesus cura o filho de um funcionário do rei, João 4, 46, 53, e vai caminhando. E aonde ele vai indo, as coisas vão acontecendo. Jesus lá na Galileia, já na Galileia, mas numa região diferenciada de Canaã lá, de Caná, né? Caná da Galileia que eles falavam, Jesus fala com a mulher samaritana, né? E ele vai indo nas viagens que ele vai caminhando, fazendo a obra, né? E ele vai acontecendo as coisas, ele vai curando as pessoas, vai havendo algum mover espiritual, aonde Jesus passava acontecia algo, né? E era em lugares diferentes. Uma hora era no Mar da Galileia, outra hora lá era em Jerusalém, outra hora era em outras cidades circunvizinhas, Nazaré. E assim Jesus foi caminhando e os milagres foi acompanhando Jesus. E foi acontecendo os milagres, né? A multiplicações dos pães, que já foi em outro lugar, né? Teve o sermão da montanha, já em Cafarnaum já veio outros milagres acontecendo, né? Que Jesus vai fazendo a obra, né? No caminhar. Então você vai vendo em toda a palavra que havia um mover de Jesus, que dá a impressão que podia falar assim, Jesus podia ficar num lugar lá, né? Montar não era igreja, mas naquela época era o que se conhecia da época, a sinagoga, né? Jesus podia falar assim, agora eu vou montar uma sinagoga aqui e vou mostrar para eles como é que é o negócio. Mas não. Jesus nem se preocupou com isso. Ele foi caminhando ali e os milagres foram acontecendo. Um lugar os foram curados, estava em outro lugar, né, os cegos foram curados, estava em outro lugar, foi ressuscitando, né? Foi fazendo a obra. Por que eu estou citando todos esses caminhar de Jesus em lugares diferentes, os milagres acontecendo, né? Que ele foi caminhando e fazendo a obra. Por quê? Eu quero que nós venhamos a entender hoje aquilo que Deus colocou no meu coração, que quando nós estamos no propósito de Deus e entendemos o propósito de Deus, o propósito de Deus ele não está preso a esse lugar, ao templo, que a gente chama aqui de igreja. O propósito de Deus está em nós. Então as coisas têm que acontecer aonde eu estiver. Eu estou na minha casa, dentro do propósito de Deus, entendendo o propósito de Deus, ali vai acontecer os milagres. Eu estou no meu trabalho, ali vai acontecer os milagres. Eu estou dentro do ônibus, ali vai acontecer o milagre. Aonde eu estiver, porque a unção está em mim, como estava em Cristo. Não estava numa sinagoga específica, não estava numa tenda específica, mas estava em Cristo. Como aconteceu com o apóstolo Paulo, vamos falar dele como referência também. Aonde o apóstolo Paulo estava, algo acontecia. Um milagre acontecia.
a obra estava sendo feita. Por que acontecia os milagres? Porque o propósito de Deus estava na pessoa. Ele não saiu, né, do propósito. Ele não recebeu propostas diferentes, caminhou de forma diferente. Porque Paulo recebeu propostas. Jesus, né? Proposta, ó, não fala mais. Você não tem essa capacidade para falar. Porque incomoda. Quando você está no propósito, o que você tem que entender é que vai incomodar. Não tem como. Quando você está na unção, você entra em silêncio num lugar e incomoda. Porque as trevas ficam inconformadas de uma luz. Porque quando a luz entra, as trevas somem. Isso é um grande incômodo. Então, quando Jesus entrava num lugar, ele fazendo os milagres, mostrando quem ele era, incomodou muitos. E veio as propostas indecentes, como dizer assim: ó, não fala mais, cala a boca. Você tá falando por espírito de Satanás, por demônios, não é? Vem a indignação. Isso é diferente conosco. Mas o que nós precisamos entender é que quando há um propósito de Deus, as coisas vão fluir tão fortemente que as coisas vão acontecer. Os milagres vão acontecer. As bênçãos vão chegar. Porque Deus trabalha dessa forma, no propósito. Se Ele criou você com um propósito, seja o mais simples que for, não importa, não queira ser, eu vou evangelizar o bairro inteiro. Não, às vezes é para evangelizar só aquele vizinho do teu lado, que é um propósito. Mas para que ele seja alcançado, você precisa estar no propósito de Deus. A luz, o amor, o poder de Deus tem que estar em você. Porque quando você entra em contato e fala, vai incomodar. A pessoa vai ouvir, vai ficar meio assim, inconformado, vai ficar meio assim, ou já vai se dobrar o joelho e, igual alguns já se dobraram, falando: realmente tu és o Filho de Deus. E quando a gente fala realmente tu és o Filho de Deus, não é só para Jesus. Vou usar bem vulgarmente falando, essa condição, esse título, foi dado àqueles que crerem. A nós. As pessoas têm que olhar e falar: realmente você é um filho de Deus. Porque algo de diferente está em você. Algo diferente está na tua vida. A forma como você fala, a tua atitude, o teu jeito de caminhar, o teu jeito de conversar com as pessoas, o teu jeito de agir no trabalho, o teu jeito de conduzir o teu lar, o teu jeito de ser, me diz que verdadeiramente você serve ao Deus vivo. Isso significa que você está no propósito. Como Jesus não saiu nem um pouquinho do propósito de Deus. E eu quero dizer algo que me incomodou, e conforme estava cantando o louvor, o Espírito Santo vai acrescentando. Eu falei: nós vamos fazer vigília desse jeito, Espírito Santo. E tanta coisa que vem, né? Vai. Eu estava olhando aqui nós, pequeno grupo, né? Pequeno grupo. Mas não me incomodou não, viu, gente? Porque na hora que eu fiquei olhando assim, e eu sei que Deus se apercebe das nossas sensibilidades emocionais, Ele já vem com a graça, né? Da conversa, falando. Aí eu olhei assim e vi, né? Aí já veio essa parte dessa ministração. Agora, você já imaginou? Na época de Jesus, supostamente, vamos imaginar, Jesus lá no meio do jardim das oliveiras, ou numa montanha lá, que ele fez o sermão da montanha, né? Algum lugar ali que ele andou,
ele lá com meia dúzia de discípulos, ou uma dúzia, as pessoas que passavam, talvez olhavam assim, olha que coisa, olha esses seguidores, essa turma aí tá tudo, olha, e alguns que conheciam, porque ali era pequeno, né, a região, de repente falando, ó quem tá lá, o Pedro, você acha que ali tem alguma coisa boa? Ó quem tá, o Pedro, o cara é encrenqueiro, o cara é briguento, o cara, né? Olha, não é o cobrador de imposto, o ladrão. Olha, que igreja era aquela, gente? Vamos pensar assim, andando com Jesus. Às vezes a pessoa passava, via ele e falava assim, nossa, ó o Mateus lá, o Mateus, o cobrador de imposto. O cara era uma tranqueira, roubava a gente, né? Apanhava, olhava lá para outro, via os seus defeitos, né? Outro que bebia mais do que podia aguentar, né? Às vezes, vendo mulheres que acompanhavam Jesus, que estavam na prostituição, outras que, né? Então falava assim, aí você já imaginou? Mas o que eu quero dizer, que quando eu olhei aqui, estava orando lá e vendo, né, o número que nós estamos aqui, me veio isso e Deus falando, mas Jesus estava no propósito. E quando ele saiu, que ele foi para o Pai e manteve o propósito dele se fazendo aparecer aqui na terra, foi o que aconteceu com o propósito de Cristo em 11 pessoas. Você entendeu? Então, se nós permanecermos no propósito, não importa a quantidade, algo extraordinário vai acontecer no nosso meio. Algo tão maravilhoso vai acontecer no nosso meio. Vai fazendo a obra no propósito, porque a unção, Jesus foi para o Pai e falou, não vou deixar vocês órfãos. E vou enviar o Espírito, e o Espírito Santo está aqui conosco. E o propósito de Deus continua vivo, continua com poder, com graça. E vai acontecer uma obra maravilhosa, se nós permanecermos firmes no propósito, algo maravilhoso vai acontecer através das nossas vidas. A nossa família vai ser alcançada, os nossos amigos vão ser alcançados. Aonde colocar a planta dos meus pés, eu tomo posse da palavra de Deus, aquele lugar será abençoado, porque a presença do Deus vivo anda comigo, e a obra do propósito que Ele tem para essa terra, de abençoar as pessoas, de curar, de salvar, de fazer uma obra extraordinária, vai acontecer aonde quer que eu estiver, andando sobre essa terra, não importa a quantidade. O que importa é se eu estou no propósito. Porque a grandiosidade está no propósito. A grandiosidade da obra de Cristo estava no propósito, que Ele não arredou o pé nem para a direita nem para a esquerda, mas Ele permaneceu firme até a cruz. Até a cruz. E às vezes nós, uma situação um pouquinho apertada vem na nossa vida e a gente larga o propósito. Não, vou jejuar, nossa, orar, fazer uma vigília de oração. Aí eu diminui. Vamos fazer um jejum. Vamos fazer um evangelismo. Vamos orar nos asilos. Vamos orar. Aqui em Rio Preto é interessante, não tem orfanato, né? Em Rio Preto. Não tem.
São Paulo tem, né? Aqui não tem. Orfanato. Eles têm aí a outra casa aí que eles chamam de Teia aí, no nome esquisito. Amém? Então, começa a fazer o propósito de Deus, às vezes as coisas começam a incomodar, fala, mas aí já é demais, eu trabalho. Quer dizer, o trabalho está na frente do propósito. Você optou pela proposta do trabalho. E o trabalho hoje, a gente vai avaliando, há uma escravidão. Porque na minha época eu era mais bonito, como diz, mais jovem, a gente não trabalhava de sábado e domingos, lembra? Quem lembra dessa época? Não tinha trabalho de sábado e domingo. Tinham os trabalhos específicos, que eram hospitais, né? Aquilo que não podia ficar mesmo sem ter, mas as empresas, as fábricas, tudo fechava. Sexta-feira, hoje o trabalho não tem dia. É sábado, domingo, feriado, vai. E o povo está nessa busca desenfreada. Mas quando entra no propósito que Deus fala assim, eu quero você para intercessão. Eu quero você para evangelização. Você que vai saber, eu não vou saber. Mas quando você orar e buscar, Deus vai te tocar e falar, ó, o teu propósito que eu tenho com você é que você seja assim. Que você faça isso para a minha obra. De repente é uma obra oculta aos homens, mas clara diante de Deus. Aquilo que a palavra fala, não faça igual os fariseus, orando nas praças, gritando. Vai lá no oculto do teu quarto, dobra o teu joelho e fala comigo. Às vezes ninguém está sabendo, mas você é uma intercessora de poder nas madrugadas. Porque nós, pastores, precisamos mais de orações que vocês nem imaginam. De quanto nós precisamos. Que às vezes a visão, né, é que o pastor está assim. Está assim, ó. Sorrindo de todo jeito. Não precisa de nada, mas ele tem que orar, ele tem que jejuar, tem que fazer, ir lá, visitação e tal. Não, nós precisamos da intercessão constante, né? E às vezes busca de Deus, amados, não importa a quantidade. Olha o que de alguém que mostrou que permaneceu no propósito até o fim, e olha o que aconteceu com a humanidade. O evangelho foi assim, ó, depois de Cristo. E tome cuidado com as propostas. Porque às vezes teve uma proposta que eu fiquei pensando na palavra. Não, vamos ficar aqui em Jerusalém. Quando desceu o batismo do Espírito Santo, estava tão gostoso que ninguém queria sair. Não, vou ficar aqui, tá bom, essa comunhão e tal, e a igreja ali parada. Esse não era o propósito de Deus. E às vezes Deus age de forma... Aí vem a perseguição. Quando houve a perseguição, ó, dispersou. Aí um falava na Grécia, outro já falava lá não sei aonde, lá outro falava e aí começou o evangelho a crescer. Porque entraram no propósito. Ide. Perdão, amados. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, falando daquilo que eu vos falei, batizando, curando, abençoando. Esse ide é uma palavrinha tão pequena, mas tem um movimento tão grande, hein? Não é ficar parado aqui, é ide. E Deus vai te usar. Amados, vocês não têm ideia do que você, Deus, falar assim, irmã,
Levanta agora da tua casa. Você vai lá no Pará. Vou exagerar. Vai no... Que lá eu vou falar com quem que você vai falar e o que que você vai fazer.